Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio AMS, a rádio da família e a rádio da notícia. Estamos aqui nesse dia que antecede o momento que todos os brasileiros são chamados aí ao seu dever maior, que é do que comparecer nas eleições. Você já escolheu o seu candidato? Já está tudo definido, tudo certinho, hein? Já está sabendo tudo aí como é que vai funcionar aí? É bom tomar muito cuidado aí amanhã, né? Porque é bom ir bem cedo, sabe? Porque daí vai começar às 7 horas. Vá cedo para evitar aglomerações. Nós estamos aí num repique da pandemia, muito sério isso, muito sério mesmo, porque lá na Europa está voltando, né? Está voltando lá, vocês estão acompanhando aí e não se pode brincar que enquanto não tiver vacina, o recurso é você exatamente evitar aglomeração, usar máscara e não levar a mão à cabeça, não levar a mão ao rosto, que a gente tem o costume de passar a mão no rosto, e abusar do álcool gel, né? Não é só dar uma passadinha ali na palma da mão, não. Você não adianta, tem que passar na ponta dos dedos e atrás dos dedos, entre os vãos, que é onde a gente sempre está mexendo. Então, é só você pensar assim, tudo que você for pegar, que a gente pega no nosso trabalho, em casa, em todo local que a gente vai, onde é que a gente coloca a mão. Esse é o grande perigo, tá? Já comecei quente aqui, né? Mas deixa eu de novo dizer que é muito bom estar aqui com você no mais um sábado, mais um momento que você está aqui me acompanhando. Eu sou muito grato aí pelo seu prestígio, pela sua audiência, de você me acompanhar. E sem perder muito tempo, vamos hoje aí ao primeiro ponto, o primeiro ponto da questão, que é o quê? O tema 1031, que não foi julgado no dia 11/11. Eu chamei muito vocês aí, né? Era meu aniversário no dia 10 e eu disse que o meu presente seria no dia 11 e o presente não chegou. Fiquei sem presente, né? Que o meu presente que era o julgamento, o encerramento do julgamento do tema 1031. A gente fez uma live maravilhosa, respondemos muitas perguntas ali. No dia 11 a gente tinha montado a live que a gente iria acompanhar o julgamento e depois a gente iria responder as dúvidas da galera. E ficamos aí numa live das 2 horas até às 6h30, 4 horas e meia aí, respondendo muitas perguntas e ainda deixamos muita gente para trás. Mas se você ficou com dúvida, se você tem dúvida, se você tem alguma dúvida relacionada com a INSS, com a Previdência, você pode entrar em contato com a gente aí, né, no canal Pedrosa Previdência, lá no YouTube, ou aqui na rádio, mandando aqui no e-mail da rádio, mandando aqui no link do site da rádio aqui, a gente vai responder. O importante é você não ter incertezas na sua vida previdenciária, legal? Muito importante isso. A Previdência Social é o teu futuro. E a Previdência só vai ocorrer se você tiver uma atitude previdente. Previdência é a atitude de quem é previdente. Você é previdente, você vai ter a Previdência. Você está dentro da Previdência. A Previdência é aquilo que vai acontecer com você no futuro, em relação àquilo que foge, escapa de você. Vamos imaginar um infortúnio, isso escapa de você. Eu não vou ter infortúnio. Tá, ninguém pode dizer isso. Todo mundo está suscetível de uma doença, de repente uma doença grave, de repente pode ter também o que? Pode ter também um acidente de qualquer natureza, pode ser um acidente de trabalho, um acidente de trânsito, um acidente familiar, doméstico. Você veja o Gugu. O que aconteceu com o Gugu? O Gugu ele teve um acidente fatal, que foi um acidente que não foi um acidente de trabalho, foi um acidente em casa, cara. Né? Então, ou seja, isso pode acontecer com qualquer um. Aconteceu com o Gugu, pode acontecer com você, pode ser comigo, com qualquer um. Então, por isso que existe a previdência. E previdente é aquele que se previne, aquele que toma atitudes pensando lá na frente. E você vai chegar lá na frente, tá? Aquele ponto que tem lá na frente, você vai chegar. Todos nós vamos chegar. Né? Todos nós vamos chegar. Todos nós. Então, já que nós vamos chegar, por que não chegamos? Por que a gente não pensa como é que você quer chegar lá? Como é que você quer chegar lá? Essa é a ideia, isso que é a grande discussão. Né? Se você vai chegar lá, como é que você quer chegar? Quanto você quer estar ganhando? Não é quanto você quer estar ganhando, é quanto que você precisa ganhar para chegar lá, no mínimo, olhando a sua realidade. Então,
quando você sabe disso, você se orienta melhor no sentido de, cara, eu preciso mais, você tem que considerar que conforme a idade da pessoa, conforme a idade vai evoluindo, é muito, muito comum ir aumentando as necessidades referentes à saúde, de remédio, de tratamento, de exames, de consultas e de necessidades, né? Muda, altera a alimentação, você precisa de um outro equipamento, ou seja, a gente tem que imaginar que ninguém pensa isso, né? Principalmente quando se é mais jovem, ninguém pensa que pode acontecer alguma coisa. Ninguém pensa em ficar velho. Ninguém pensa que pode morrer. Ninguém pensa que vai vai ser um idoso, né? E acha que vai ter sempre o mesmo vigor, a mesma força, a mesma sorte, a mesma energia. E é isso que é a sabedoria. É você entender que você vai ter limites. E para compensar esse limite precisa ter recursos para você poder manter a qualidade de vida que talvez você tenha hoje, né? Manter esse mesmo padrão. Ah, tá bom esse padrão aqui? Quer dizer, não é bom, 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 bom. Não é ótimo, ótimo, ótimo. Mas ele tá, cara, pô, se baixar disso aqui já vai dar problema. Então, pensa que para isso você está num sistema que é desumano, que é cruel, que é terrível, que é assim, algo, cara, das trevas, sabe, assustador, que é a nova Previdência Social. Ela foi feita para você trabalhar mais, para você contribuir mais, ela vai sangrar você e vai te devolver menos, você vai ganhar menos. A forma de cálculo é feita de maneira que você vai... É uma coisa louca isso, mas você se aposenta ganhando menos do que você estava ganhando quando estava trabalhando. Então, ela é feita para você pedalar mais, para você chegar em 100%. É possível ganhar 100% do que eu estou ganhando? É possível, desde que você trabalhe no mínimo 40 anos. Então, você precisa ter 40 anos de contribuição. Então, você tem que fazer essa projeção. Eu posso ficar contribuindo 40 anos? Pensa agora quanto tempo de contribuição você tem e quanto tempo vai levar para você chegar em 40 anos de contribuição. É possível isso? É possível. É possível, sim. É possível. É possível aumentar, eu diminuir isso? É possível, desde que você tenha contribuição. Você pode contribuir com o carnezinho. Você trabalha lá, é possível, isso hoje é possível. Você trabalha, vamos imaginar, você trabalha na empresa e ganha R$ 1.500. Como eu falo muito aqui para vigilante, então o vigilante você trabalha e você trabalha, vamos pegar vigilante da Bahia, né, que o piso é terrível, terrível, né? Mas o vigilante da Bahia lá com mil, um pouquinho mais que salário mínimo, um pouquinho mais que salário mínimo. E aí o que acontece? Um pouquinho mais que salário mínimo vai dar o quê? Vai dar, se não me engano, R$ 80 a mais que o salário mínimo. 1.045 não está dando 1.100. Né? Não está dando 1.100. Mais 30% de periculosidade, ou seja, está chegando lá em 1.700. Ou seja, 1.700 é o que está ganhando hoje. Quanto é que vai dar na aposentadoria? E é importante entender que, então, ou seja, eu consigo sobreviver com isso lá na frente? O que eu preciso fazer para ganhar isso aí, 1.700? Então, mas eu preciso de 2.000. Eu estou fazendo aqui uma hipótese, tá? Eu ganho 1.700, mas eu preciso de 2.000. Então, o que acontece? Eu preciso de R$ 2.500, seria bom. Então, o que você tem que fazer agora para você fazer uma contribuição concomitante no carnezinho para você poder ter esse 2.500 lá na frente com quando você decide que você diz, cara, eu não quero mais continuar nessa parada aqui não. Eu preciso fazer outra coisa. Então, você tem que pensar agora. Ou você aumenta a contribuição, ou você agrega um conhecimento nas suas habilidades profissionais, de maneira que você faça uma transição de carreira para você migrar para uma outra atividade ou para você crescer dentro da segurança privada, que tu vai ter uma remuneração de R$ 2.500, né, que vai te assegurar isso. Ou você contribui mais no sentido de você fazer uma economia desses 1.700, cara, eu vou tirar 200, então você vai ter que viver de 1.500 e 200 você vai colocar, você pode pagar o carnezinho, contribuir como autônomo, que vai agregar lá na tua contribuição. Então, se ganhava 1.700, tu vai ganhar 1.900. Você veja como né? Só que o que acontece é o seguinte, você vai
você pode contribuir sobre a contribuição sobre um salário a mais vai ser de R$ 200, tá? Então, se você tiver R$ 200, você vai acrescentar mais 1.000 na tua contribuição, porque eu vou contribuir sobre um salário, então você vai agregar mais um salário ali no caso do INSS. Então, não é ruim, né? É uma coisa que aumenta, então dá uma compensação, só que você vai ter que aportar R$ 200 por mês ali, todo mêsinho você vai fazer isso aí, é uma economia forçada. Legal? Muito bem. Então, é isso que você tem que pensar, isso que é a previdência, isso que a gente sempre fala e estimula as pessoas a fazerem esse raciocínio de pensarem lá na frente. Legal? Muito bem. Então, vamos aí responder a questão que no dia 11 estava marcado o julgamento, o encerramento do julgamento do tema 1031. E o que aconteceu? Um hacker invadiu o Supremo Tribunal, o STJ, e detonou com tudo lá. Não é que detonou com tudo, é que para eles fazerem uma limpeza no sistema geral todo, demora pra caramba, né? Pensa, um ataque cibernético que se fala, né? Parou com o STJ. E para resolver tudo isso, para fazer um backup, para resolver a parada, não, né? Então, essa vez, a culpa não foi por causa do STJ, a culpa não foi por causa dos ministros, não foi nada disso. A questão toda é que foi adiado, sabe para quando? Para o dia 25, anota na sua agenda aí. Vamos lá de novo, a novela continua, mais um capítulo do tema 1031. Que coisa, hein? Que coisa. Eu fico imaginando assim, cara, a gente tem muitos vigilantes com processos na justiça, né? E aí ele fica agoniado pra caramba, porque, puxa vida, vai decidir, essa decisão vai fazer com que ele se aposente, então ele tem outros planos, ele já começa a se planejar e é bom que faça isso. Então, fica agoniado para resolver logo essa parada. Mas eu entendo você que tem processo de justiça, meu Deus do céu, fica descabelado, fica desesperado, fica agoniado, fica numa ansiedade só. Então, mas segura aí que tem mais um capítulo aí do dia 25. Dia 25, acho que dia 25 não passa, vai ter aí a conclusão do julgamento do tema 1031. Mas olha bem, o que você pode fazer enquanto o julgamento não ocorre? Porque o julgamento vai ocorrer dia 25, mas o efeito dele vai ser para abril, tá? Você está sentado aí? Vai ser para abril. Senta agora que eu vou te explicar. Como assim, Pedrosa, para abril? Como assim? Como para abril? Você deve estar ficando maluco? Para abril? Vamos fazer uma conta junto aqui. Olha bem. Depois que, digamos que dia 25, tenha tudo certo, seja concluído o julgamento. Legal? Beleza. Então, concluído o julgamento aí no dia, em dezembro, agora dia 25 de novembro, começa a correr o prazo da publicação, porque ele precisa ser publicado, tá? Então, ele entra lá para ser publicado no Diário Oficial da União. E, normalmente, essa publicação está levando assim, um mês. Então, olha bem, dando sequência, foi julgado, vamos considerar que julgou no dia 25, o que acontece? Vai levar um mês para dar a publicação. A publicação vai ser lá por 25 de dezembro. Ocorre o seguinte, que dia 18 a Justiça entra em recesso, ou seja, o Tribunal, o Poder Judiciário, ele entra em recesso de final de ano. Então, é muito difícil, ou vamos ter que torcer pra caramba, que essa publicação ocorra antes do recesso, ocorra antes do dia 18 de dezembro, tá certo? E aí o que acontece? Todos os efeitos, eles ocorrem a partir da publicação. Começa a correr o prazo de recurso a partir da publicação. E é certo que o INSS vai fazer embargos. Ele vai fazer embargos de declaração. Então, ele tem 5 dias, depois que é publicado, 5 dias úteis, depois que é publicado o acórdão, a decisão,
E então isso dificilmente vai acontecer antes do recesso. Dificilmente isso vai acontecer antes do recesso, correndo o risco ainda de a publicação ocorrer só depois do recesso. Aí vem a pergunta, quando que vai acontecer o recesso? Quando é que volta? É o seguinte, entra recesso no dia 18, volta no dia 6 de janeiro. Só que aí os prazos ficam interrompidos aí até 30 de janeiro. Então, janeiro você pode desconsiderar. Então vamos considerar aí fevereiro. Então, mas fevereiro também é meia boca. Então, fevereiro também não acontece nada. Então, vamos tirar assim já janeiro e fevereiro, vamos tirar do mapa. Então, como é que esses embargos vão ser julgados? Porque os embargos vão ter que ser julgados, vão ter que ser levados à mesa, que se diz, numa sessão. Então, pensa bem. Então, esses embargos vão entrar aí no março e abril. Né? Vão entrar aí entre março e abril aí para poder tomar a decisão. Entre março e abril pode ser julgados esses embargos. Aí o INSS vai querer levar isso lá para o Supremo Tribunal Federal. Então ele vai fazer o recurso, que pode não ser aceito, mas que também pode ser que seja levado lá para o Supremo vai ter que se manifestar. Só a partir disso é que vai dar o efeito. Que vai dar efeito aonde? Nos processos que estão sobrestados na Justiça. Porque o tema 1031, os efeitos dele na esfera judicial. Na esfera administrativa, o INSS não está nem aí. Ele vai continuar negando. Ele vai continuar negando os processos que envolvem o pedido de aposentadoria especial do vigilante ou qualquer outro pedido de aposentadoria especial que envolva a periculosidade. Porque desde 97, desde 5 de março de 97, com o decreto 2172, não existe mais a periculosidade no INSS. O INSS falou assim, a periculosidade não existe mais. Pronto, baixou isso por decreto. Deu um decreto, não existe mais, não existe mais. Ou seja, não reconhece. Tá? Como se fosse isso que acontecesse. Tá? Então, você que tem processo na justiça, você tem que ficar muito ligado aí para o primeiro trimestre aí, desconsiderando janeiro, considerando aí fevereiro, março, abril, né? Resbalando aí para maio, para ter efeito no seu processo, para ter efeito lá no seu processo que está na justiça, que está sobrestado na justiça, tá ok? É isso que vai ocorrer, é esse ponto que vai correr, porque os processos estão sobrestados. Né? Ele só vai sair do sobrestado quando sair o final aqui, quando ele transitou em julgado, vamos dizer assim, não tem mais possibilidade de recurso, não tem mais possibilidade de discussão. E isso leva esse tempo aí, infelizmente. Você está sentado? Tá. Agora deixa eu dizer o seguinte, o que você deve fazer? O que você deve fazer enquanto não chega lá o abril de 2021? Enquanto não chega o abril de 2021, o que vai acontecer? Quando não chega aí março, abril aí, isso que eu estou te falando, se for publicado antes do recesso, porque se não for publicado antes do recesso, só vai ser publicado isso depois do dia 30 de janeiro, depois de janeiro, só em fevereiro. Só em fevereiro ele começa a fluir. Então aí atrasa tudo que eu falei. Aí pode ir lá para maio, com certeza pode ir lá para maio, tá? Viu como é demorada a justiça, né? Isso como é difícil dar o tempo, né? E o que você deve fazer enquanto isso? O que você deve fazer? Eu estou falando agora para você que tem processo na justiça. O que você deve fazer? Você deve fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é ver qual é o valor que você tem para receber de atrasado. Qual é o valor? Qual é o valor que você vai receber de atrasado? O que vai gerar de atrasado? E para receber o que você tem de atrasado, você tem que saber qual é o valor que vai dar da sua aposentadoria. Qual é o valor da sua aposentadoria? Tá? Qual é o valor que vai dar aqui
da sua aposentadoria. O seu advogado que tem o processo, ele vai saber te dizer, né, qual é o valor que vai dar da sua aposentadoria. Pode ser um valor próximo, né? Não precisa ser certinho, né, ali como diz o caboclo, tá? Então, por quê? Se você sabe o valor que vai dar, então você multiplica pelo número de meses, que você está aguardando. Então é importante você saber a data da DER, a data de entrada do requerimento, lá no processo administrativo. Então você vai precisar saber a data da DER que você deu entrada, você vai saber o valor que você vai se aposentar lá na DER, qual é o valor que daria lá na DER, e quantos meses você tem, e aí você multiplica. Por exemplo, vamos imaginar que você já está esperando isso há 36 meses. 3 anos. Você já está esperando isso há 3 anos. Já fez briga na justiça, está há 3 anos. Então, cada ano você conta 13 meses. Por que 13 meses? Porque você tem um salário de abono natalino. Então, você tem o 13º. Então, você multiplica isso por 3, né? Moleza pra caramba. Você vai ter 39 meses. Então, você pega 39 meses e multiplica pelo valor lá inicial, tá? E tem que imaginar que sempre vai ter uma correção. Então, vai ter uma correção. Você pode botar aí 3 meses, 3 anos, você pode botar um 18% de correção, tá? É pouco, né? 18, assim, eu estou fazendo uma expectativa aqui. E aí você faz o quê? Você vai ter um montante ali. Você vai ter um montante ali do valor que você teria, né? Vamos pegar um exemplo, vamos tentar fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui um exemplo para a gente calcular, te ajudar melhor. Então você tem lá 36, você tem lá 39, né, que eu falei, vamos corrigir. Você tem 39 meses de atrasado, vamos imaginar que a sua média lá deu uma média, aposentadoria especial, lá atrás deu uma média boa pra caramba, de R$ 1.800. Então, sabe quanto você vai ter de atrasado? Aí, cerca de R$70 mil de atrasado, R$70 mil. Vamos colocar aqui mais aquela correção que eu falei aqui, tá? Então, aqui vamos, aqui mais 18% aqui, mais 18% daria 12,36, né? Então, daria aí 82 mil que você teria aí de valores atrasados. Mas tem que considerar o seguinte, tem que considerar que você vai pagar o seu advogado, que é 30%, que normalmente é 30%, né, que são, vai dar 24 mil aí para o advogado. Então você pega ali, você tira ali 82, tira 24 ali, vai te sobrar lá os 60 mil reais frouxinho ali, né? Você tem lá 82 mil, você tem 82 mil, menos o 24 que você pagou lá para o advogado, sobrou 58 mil reais para você. Aqui que eu quero que você entenda, né? Aqui que é importante, quando é que você vai receber esse dinheiro, né? 82 mil que você tem, como é que funciona esse valor atrasado da justiça? Esse valor aqui vai entrar em precatório. Então vamos imaginar que abril abril transita em julgado. Vamos colocar maio assim para nós ficar bem mais dentro da realidade. Maio transitou em julgado, ou seja, pronto, está valendo o tema 1030, está valendo o tema 1031, está valendo, tá? Está valendo o tema 1031, beleza. O que vai acontecer? Eu não sei onde é que está o teu processo. Se o processo estiver na primeira instância, o juiz vai tomar a decisão e vai decidir, vai aplicar o tema 1031. Aí vai correr o prazinho do recurso do INSS. O bom é que o INSS não vai ter motivo, ele não vai ter razão para fazer o recurso. Ele pode até tentar, mas quando ele tentar fazer o recurso, não vai ser aceito porque já tem a decisão do tema 1031. Então vai voltar para trás e isso tudo vai consumir o maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Lá em outubro, mais ou menos, é que vai a novembro. Então, vai entrar no 2021, lá no final, você pode imaginar que você está fazendo essa execução dos valores. Então, vai implantar o benefício e vai executar esses valores aqui.
o 82 mil. Cada mês que passa, vai aumentando mais esse valor, né? Porque eu fiz o cálculo, você vai fazer o cálculo agora e o que acontece, esse cálculo vai lá para frente. Porque cada mês que passa vai aumentando um pouco, então nessas alturas aqui você já está lá com quase 100 mil reais para frente. O que acontece? Aí, esse pagamento vai ser pago via precatório. E o precatório é o seguinte, ele tem que ser previsto até o mês de junho de um ano para pagar no outro. Então ele vai entrar no precatório de 2022 para pagar em 2023. Vou repetir. Ele tem que entrar no precatório de junho de... Ele vai entrar no precatório lá de junho de 2021, ele já não consegue. Então ele vai entrar lá em novembro, dezembro, na previsão de 2022 para pagamento em 2023. Tá? Olha bem que louco isso aqui, tá? Olha bem que louco que é essa parada aqui. Tá? Então você tem que fazer um planejamento. Você tem que fazer um planejamento disso tudo aqui. Né? Você tem que se organizar dentro disso aqui. Você tem que se organizar dizendo, bem, eu vou receber aposentadoria, né? Eu vou receber a minha aposentadoria ali, aquela do mês, mas os meus valores atrasados, eles vão vir via precatório lá na frente, tá? Tem como antecipar isso? Não tem. Não tem como antecipar isso na justiça, não tem. Se fosse um valor menor, que fosse até 60 salários mínimos, daria para você renunciar, né? Mas no caso aqui, vamos imaginar 82, você vai renunciar a 20 mil reais para receber 60 salários mínimos, aí eu acho que já fica meio, já está aviltando o teu direito. E cada vez que passa mais, vai aumentando mais, então você tem que imaginar que você não ganharia esse dinheiro, né? Você não tem o que fazer com aquilo que você vai receber para compensar a perda que você vai ter. Então não é muito inteligente isso, não é muito previdente isso aí. Então é bom você ir tendo paciência e racionalizando a sua realidade. Eu recomendo que enquanto o tema 1031 não é feito, você tenha na mão exatamente isso, a data que você deu a entrada, o valor da sua aposentadoria e quanto de valores atrasados você vai ter e aí que entra você começar a fazer um planejamento do que você pode fazer, do que você pode agregar, né? Aí você tem que fazer um planejamento de agregar questões, investimento em você para você ter uma capacitação maior, que você aumente a sua geração de valor no mercado, que você aumente a sua competitividade, que você já se prepare para as mudanças do Estatuto da Segurança Privada que vão vir aí em 2021, não tem como escapar o Estatuto da Segurança Privada em 2021. Então isso é muito importante. E para isso você precisa ter na mão essas informações, tá? Outra coisa que você pode fazer é verificar qual foi o pedido que foi feito lá no teu processo judicial. Por exemplo, você teve períodos concomitantes? Se você teve períodos concomitantes, é caso de você solicitar uma revisão. E para isso, essa revisão, você pode já fazer isso quando for implantado o benefício. Então, aí você não precisa esperar o valor do precatório. Aí, quando encerrar o processo ali, que for para execução, que transitar em julgado, né, e que for implantar o seu benefício, você já pode fazer o outro processo, né? Você já pode fazer o outro processo, porque você não precisa fazer um novo pedido no INSS, porque o que acontece? O INSS já calculou errado para você, né? E se ele já calculou errado, então o que acontece? Se ele já calculou errado, você vai ter que calculou errado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um novo processo judicial. Um novo processo judicial para poder fazer uma revisão do cálculo que você está recebendo. Então é muito importante entender que o que é você trabalhou de forma concomitante?
você trabalhava numa empresa e você trabalhava em duas empresas, tá? Você trabalhava em duas empresas. Quando, quando você for fazer, quando o INSS fez o seu cálculo, ele desconsiderou aquela atividade, aquela contribuição da atividade secundária e pegou só a atividade principal. Ele usou um percentual da atividade secundária. Vou dar um exemplo melhor para você entender que está meio enrolado. Você trabalha como vigilante de segunda a sexta numa agência bancária. Então você ganha lá, tá, o teu valor ali, vamos dizer assim, R$ 1.500. Só que você também, você trabalha no final de semana em eventos, ou vamos imaginar que você trabalhe numa outra empresa, você trabalha em eventos e você ganha ali no correr do ano, no correr do mês, mais 800, mais R$ 1.000. Então a tua contribuição seria o quê? 1.500 lá da primeira e mais 1.000 da segunda, seria 2.500. Mas só que o INSS não aproveita o 2.500, ele vai pegar o 1.500 e do segundo ele vai pegar só um percentual, que dá assim, cara, do tipo R$ 50, né? Então é porque ele faz um cálculo louco lá que, cara, vamos dizer assim, que se aproveitasse R$ 100, não, tem que aproveitar mais. Tinha que fazer o cálculo considerando os R$ 2.500. Então você pode fazer uma revisão. Isso que você tem que verificar. Isso que você tem que verificar. E verificar também se o cálculo está correto, né? Você pode fazer uma revisão do cálculo do valor e pode fazer uma revisão das contribuições que não foram consideradas, tá? Isso é o que eu recomendo aí para você fazer, tá legal? Essa é a ideia daquilo que você tem que racionalizar, você que tem processo judicial, você que está com processo judicial, eu recomendo que você faça isso, né? Converse lá com o seu advogado, ele que conhece lá do seu processo, vá lá e tenha isso na mão para você já fazer uma organização, fazer um planejamento em torno desse tempo, em torno desse prazo aqui, tá? Eu lembrei agora que tem uma forma de você antecipar o precatório, só que daí o que acontece? Você vai vender o precatório, então tem empresas que compram o precatório e pagam deságio, né? Eles pagam deságio, então você tem lá 100 mil para receber, eles vão te pagar, conforme o tempo lá, vão te pagar 80 mil, por exemplo, tá? Então você vai estar, eles vão te antecipar agora, eles vão te antecipar, só que tu vai perder, né? Então aí tem que botar na balança para ver se vale a pena, não vale a pena, o que você vai fazer, o que precisa, como é que é a encrenca, qual é a sua necessidade. Legal? Então, muito bem, tá? Então se temos que se organizar nesse sentido aqui e ser bem consciente do tempo que vai demorar ainda para dar os efeitos aí, aqueles efeitos que a gente está pensando lá. E já que eu comecei a dizer se está na primeira instância, e se o teu processo estiver na segunda instância, melhor ainda, porque lá é que não tem mais possibilidade de recurso. Então lá onde tiver, o juiz vai julgar o recurso e vai mandar o processo de volta. E aí vai dar o trâmite de vir o processo de volta, aí vai implantar o benefício, aí vai fazer a execução dos valores atrasados, né? É assim que acontece, tá certo? Muito bem, vamos aí então para outro tema. Muito bem, qual é o outro tema que nós vamos encarar aqui, que muitos me perguntaram também, estão muito preocupados, é com o tema 709. O tema 709, vamos relembrar o que é o tema 709? É que o Supremo, né? Aí foi o Supremo. O Supremo decidiu, né? Ele confirmou que o dispositivo lá da Lei 8.213, que veda, que proíbe que o aposentado pela especial permaneça trabalhando nas mesmas condições, ele deve ser afastado do trabalho, né? Ele não pode continuar trabalhando na mesma condição. Então, ou ele vai trabalhar numa atividade comum, ou ele se afasta, né? Se continuar trabalhando na mesma atividade comum, a aposentadoria pode ser suspensa, pode ser cessada. Tá? Não é que ele vai perder o direito da aposentadoria, simplesmente para de receber. Por quê? Porque ele permanece trabalhando na mesma situação. Então, o tema 709 vai atingir os vigilantes? Bem, agora sim, fazendo uma leitura, fazendo um estudo, o tema 709, para quem envolve, ele foi julgado baseado numa aposentadoria por insalubridade.
o processo que chegou lá, que o Supremo apreciou, foi um processo de uma enfermeira que ela fez o processo para poder continuar trabalhando. E foi decidido que não poderia, né? Não poderia ela continuar trabalhando, em razão de que o afastamento, a aposentadoria especial, ela já é especial com um tempo menor, considerando os malefícios, né? Os agravantes, os agravames, vamos dizer assim, da condição de saúde de quem trabalha exposto à insalubridade. Porque está exposto a agente nocivo, que são agentes que podem ser físicos, químicos ou biológicos. No caso da enfermeira, ela está exposta a ambiente que está exposto à insalubridade, a agentes biológicos, decorrente de contatos com pessoas doentes, né? Ela realiza diversos procedimentos, então ela está se expondo ali a esse, e o ambiente também que causa uma penosidade, e isso vai desgastando a pessoa. Então não tem lógica, né? Não tem lógica ela se aposentar antes, ter o benefício de se aposentar antes, numa condição melhor, e aí o que acontece? E aí ela permanecer trabalhando na mesma condição, ela usar desse benefício de se aposentar antes e continuar trabalhando na mesma condição. Porque a ideia é proteger a saúde, essa que é o fim. E eu acho correto isso, né? Só que a periculosidade ela é um pouco diferente. A periculosidade não é o ambiente que é o agente, é o risco. É o risco de, a qualquer momento, ocorrer um risco aí violento, né, à integridade física e à vida. No caso do vigilante, é impedir e inibir a ação criminosa. A ação criminosa sempre ela é de uso de violência. Não existe ação criminosa sem violência. Com uso, ou pode ser uma ameaça, forte ameaça de fazer uso de violência, que já é uma violência, de fazer força física, ou já é o uso da violência mesmo, né? Ou seja, é violento através de um ato violento, um ato contundente. Então, no caso do vigilante, aí existe uma situação. Qual é a situação? A situação de que como o INSS não reconhece a periculosidade, como é que ele vai intimar, notificar o vigilante que está continuando trabalhando a se afastar, se o INSS não reconhece a periculosidade como especial? E quando o vigilante normalmente está aposentado, é porque fez processo judicial. Então ele está aposentado por uma medida judicial. A medida é um comando judicial que está fora do universo de regulamentação do INSS. E aí o que ocorre? O INSS teria que alterar a lei para ter um decreto, ou através de um decreto ele poderia fazer isso, né? Então teria que ter um decreto para depois mudar a portaria, para depois mudar a instituição normativa, para poder autorizar o INSS a notificar estes que estão aposentados por periculosidade, que ganharam seus processos na justiça, né, a se afastarem da atividade baseado lá no dispositivo da lei do tema 10.709, tá? Então, essa aqui é a questão. Agora, o que muitos vigilantes podem fazer, estão me perguntando, é em relação ao benefício ali da regra de pontos. Porque a regra de pontos ali que estava valendo é aquela regra começou lá no 85-95, né, que é somar a sua idade com o tempo de contribuição para ver se fecha 85 pontos no caso das mulheres e 95 no caso dos homens. Em 2019 seria 96, 86, 96. Tá? Então é possível, sim, quem é aposentado especial por insalubridade, periculosidade, tá, pedir uma revisão lá no INSS para que seja feita essa revisão no interesse, no sentido de que ver se há o enquadramento nesse benefício. Por quê? Porque a regra é a mesma. Tá? Se fechar certinho no ponto, ele não tem aplicação do fator previdenciário. E se não tem aplicação do fator previdenciário, a forma de cálculo é a mesma. Tá? Então, há a possibilidade de se fazer isso, de fazer uma revisão no INSS, fazer essa revisão lá no INSS,
e fazer a troca da espécie do benefício. Pode ser solicitada lá diretamente do INSS, tá? E o que acontece? O INSS pode não aceitar. Se não aceitar, vai ter que fazer um processo lá no Juizado Especial Federal, tá? Agora, isso tem que ser feito cálculos. É preciso fazer cálculo. Então, você não pode simplesmente ir lá e fazer o pedido assim. Então, é recomendável que você... Eu estou falando assim agora aqui para você que talvez esteja ouvindo isso aqui, que não seja vigilante. Né? Você que esteja ouvindo esse conteúdo aqui e não seja vigilante. Porque no caso do vigilante, é bom esperar. Pode esperar um pouco, não precisa fazer isso. Agora, para quem está aposentado só por insalubridade, aí não tem escapatória. Aí realmente o INSS já está notificando para que se afaste do trabalho e pior ainda, está notificando para que devolva o dinheiro. Olha que louco. Desculpa. Que devolva o dinheiro que recebeu durante esse período. Então, não é uma coisa maluca? Muito maluca isso, né? Então, se você é o caso que recebeu alguma notificação, também não precisa ficar preocupado. Quer dizer, não é que não precisa ficar preocupado, não é essa a palavra. Não precisa ficar desesperado. Né? Você pode ficar preocupado no sentido, mas se for notificado, então tem o prazo para você apresentar a defesa. O INSS não vai te suspender teu processo, teu benefício sem um processo administrativo. Tá? Então é possível contestar, né? É possível fazer algum trabalho, tem formas de defesa, porque aquilo que o INSS exige para você para encaminhar a aposentadoria, ele também vai ter que demonstrar agora que você está trabalhando. Então tem várias possibilidades de você fazer defesa, inclusive com processo judicial, tá? Então pode ficar bastante tranquilo, não fique... você precisa consultar alguém, tá? Então consulta aí consulta um advogado, consulta o seu advogado que você tem lá. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente também, que eu e minha equipe iremos te orientar em relação a isso. Né? Pode usar o link do atendimento que a gente sempre está disponibilizando lá no nosso canal Pedrosa Providência e aqui na rádio também. E a gente vai orientar em relação a isso, tá? Então, para você fugir do pente fino, agora eu estou falando que alguém que possa estar nos ouvindo, pode ser que não seja da área da vigilância e é só aposentado pela questão da insalubridade. Aí, você que é aposentado especial, por insalubridade, que voltou a trabalhar em área de risco, então você pode, não é perder a aposentadoria, você pode ter a sua aposentadoria suspensa, tá? E uma estratégia é exatamente o quê? Você fazer uma revisão na justiça, tá? E fazer uma troca lá para ver se você se enquadra naquela regra do 85, 95, 86, 96, conforme o tempo que você se aposentou, tá? Ela é muito interessante, tá? Ela é muito interessante. Então, o que você tem que fazer? Verificar, consultar para você se enquadra, né? Os dois benefícios são integrais, ou seja, eles vão manter o mesmo valor, porque eles não têm o fator providencial. Então, é simplesmente uma alteração de especial para comum. Tá legal? Tá ok? Então, faça isso que vai dar tudo certinho. Vamos a outro tema. Muito bem, agora eu vou responder alguma dúvida que foi enviada para aí nos comentários dos vídeos que a gente faz, né? Tem aqui o comentário importante aqui do guerreiro Mário Evangelista, lá de São Paulo. Ele enviou uma questão interessante, que é a dúvida de muitos aí, né? Ele diz o seguinte: eu tenho 56 anos e 23 anos de vigilante, mas para ver se consigo me aposentar, tenho que dar entrada com um advogado, porque se eu for direto o INSS não adianta? Então, apesar do Mário primeiro, eu fico muito grato aí pela sua participação. Tá? Muito interessante aí quando vocês fazem as perguntas, quando vocês enviam as questões, porque o programa fica customizado, né? Ele fica muito mais prático. Às vezes a gente fica falando aqui, às vezes não é a necessidade, não é a realidade, não é o que você precisa. Então, quando você manda para mim uma dúvida, é uma chance muito grande de a gente acertar. Porque a dúvida de um não é a dúvida de um, são a dúvida de vários, né? Então, quando a gente responde a pergunta do Mário, na verdade, a gente está respondendo várias perguntas, várias dúvidas.
Então, com o tema 534 e o tema 1031, que não foi julgado ainda, mas está confirmado para o dia 25 de junho, o que ocorre? O tema 534 já está batido o martelo, tal, é um julgamento a própria turma que vai julgar o tema 1031, já julgou o tema 534. Então ele julgou e falou o seguinte, que é reconhecida a periculosidade para o agente nocivo eletricidade, então beneficiou bem claramente, era um processo de um eletricitário, desde que esteja exposto aí a eletricidade acima de 250 volts. Então, é reconhecido mesmo depois de abril de 95 e mesmo depois de março de 97. E com o tema 1031, que vai reconhecer a periculosidade mais para atividade de vigilância, o que acontece? Aí vem a pergunta, já está agora reconhecido, como a justiça já reconheceu, é possível reconhecer a periculosidade, então eu não preciso mais, para mim fazer o meu pedido lá no INSS, eu não preciso de ter um advogado, eu posso fazer isso direto? Essa é a dúvida, né? Que a pessoa já está reconhecida na justiça, com efeito repetitivo, que vai vincular todos os juízes do Brasil todo, né? Então, quer dizer, eu preciso de um advogado ainda para ir lá dar entrada no INSS? Essa que é a pergunta ali do meu amigo, né? O Mário Evangelista ali, o Mário Evangelista aí foi direto, o cara tem boa percepção, tá? Agora, deixa eu dizer o seguinte, os temas 1031 e o tema 534, eles têm o efeito em todo o Brasil na esfera da justiça, vai vincular todos os juízes nas teses que foram firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, mas na esfera administrativa não tem efeito nenhum. O INSS não está nem aí para aquilo que está sendo decidido na justiça. Porque o INSS lá, o INSS ele segue o quê? Ele segue a lei e segue a interpretação que ele faz da lei. Ele não segue a lei, ele segue a interpretação que ele faz da lei, e isso está configurado, a interpretação do INSS está configurado no decreto e nas instruções normativas dele, né? Então, na instrução normativa que está valendo hoje é a 77, que foi alterada para ficar adaptada com o decreto 10.410. Então, na esfera administrativa, o INSS ele deveria alterar a sua interpretação quanto ao tema da periculosidade, mas não vai alterar nada. O INSS vai continuar negando os pedidos dos vigilantes, dos eletricitários, dos frentistas, dos motoboys e de tantos outros que trabalham expostos à periculosidade. Por essa razão, eu recomendo sempre fazer o pedido no INSS por meio de um especialista em Previdência Social. Tá? Não é assim um advogado, tem que ser ainda um advogado especialista em Previdência Social. A legislação do INSS, ela ficou muito complexa, ela já era complexa, mas agora eles conseguiram embaralhar, existe uma confusão muito grande. Você não sabe para que você olha, você não sabe se olha para a Constituição, se você olha para a Lei 8.213, se você olha para o Decreto 10.410, se você olha para a Instrução Normativa 77, que é o que o INSS segue. E existe uma confusão muito grande. Não é uma coisa alinhada. A regulamentação que foi feita da Constituição, da reforma da Previdência, deveria ser feita por lei e foi feita por decreto. Então, só esse ponto já dá uma embaralhada bastante grande, porque o decreto, ele criou vários labirintos, várias armadilhas, ele usa de várias artimanhas para que você faça o quê? Que você pague mais, que você trabalhe mais e que você ganhe menos. Então, é uma engenharia, né? É uma engenharia ali. E tem o que essas armadilhas fazem? Fazem com que você, se não prestar muita atenção, se previamente você não tiver instruído, não tiver orientado, não tiver planejado, ocorre que você vai ter prejuízo. Porque o INSS não tem mais o compromisso de conceder para você o melhor benefício. Antes ele tinha. Agora não. Ele vai se orientar pelos documentos básicos que você se orientou. Ele não vai te pedir mais nada, ele vai simplesmente analisar pelo aquilo que você colocar lá. E essa questão tem um fator seguinte. Se tiver que você juntar um documento depois, se você tiver que juntar um documento
Depois, por exemplo, você deu uma entrada agora e depois de 6 meses, ele vai pedir para você, ele vai te pedir um documento essencial, a data, o efeito financeiro começa a contar da data que você juntar esse documento. Então, só nisso já causa um prejuízo enorme, né? Se você pensar, mas um advogado custa caro, ele vai cobrar 30%. Tá, e quanto custa você ficar com a aposentadoria errada para o resto da vida? A aposentadoria é uma coisa para o resto da vida. Então, tem coisas que não tem jeito. O barato vai sair caro. Você vai em médico, você vai economizar em saúde? Não, né? Porque o barato vai sair caro. Você vai economizar em dentista? Né? Você vai achar... Não, você não pode. Porque, cara, é uma coisa de saúde, é uma coisa que é para a vida. Então, aquelas coisas que são para a vida, você não pode errar, você não pode se dar ao luxo, você não pode correr o risco de dar problema. A gente encontra muitos benefícios, muitas aposentadorias erradas, assim, que o cara poderia ter mais e não tem, porque ele deu entrada direto, não entende, o INSS ele não consegue fazer o pedido corretamente, porque a gente tem que entender que o pedido do INSS não é um pedido de aposentadoria. Você está dando entrada num processo administrativo. E esse processo administrativo ele tem que ser adequadamente instruído, né, para você, e você tem que estar instruído e com o pedido correto, com o pedido certo. E depois de concedido, você tem que fazer ainda uma conferência para ver se foi contabilizado todos os tempos e ver se o período básico de cálculo foi feito correto, porque senão vai dar o valor errado. E quando se trata de um pedido mais complexo que envolve insalubridade, que envolve periculosidade, aí que o bicho pega, porque aí o INSS ele pode deixar fora determinados períodos e aí vai dar valores a menores e aí não vai dar correto, e aí você vai ter que correr atrás. Então é muito indicado, né? É muito indicado que você se oriente por alguém que seja especialista, né? Então, esse valor que você vai despender ali para ser acompanhado por um especialista é a garantia que você tem que você vai ter o melhor benefício, tá? E acabei esquecendo de responder ao Mário, né? Vamos voltar no caso do Mário aqui. O Mário disse que tem 23 anos de vigilante. Ô Mário, é necessário que você tenha mais algum tempo de período comum para poder utilizar esse período especial que você tem. Por quê? Fazendo uma conta aqui, se você converter os 23 anos para vigilante, tá? Você tem que converter, você vai para 32 anos. Então eu estou me orientando aqui pela data de 12 de 11 de 2019. Tudo que a gente pensar tem que ser a data 12 de 11 de 2019, que olha bem, fez um ano agora. Né? A reforma da Previdência fez um ano, já passou um ano. Né? Já passou um ano e tem muita gente que... Né? Já passou um ano e tem muita gente que ainda não fez nada e não está sabendo nada de como é que está funcionando essa parada. É uma desinformação muito grande. Então, já passou um ano da reforma da Previdência e as pessoas continuam com o mesmo desconhecimento. E aí isso justifica exatamente isso que eu estou afirmando, que você não pode se relacionar com o INSS sem ter uma orientação profissional. É muito importante que você tenha isso, porque a sua desinformação vai levar você com certeza a ter um prejuízo. Tá? Então, no caso, de novo voltando para o Mário, se você pegar teus 23 e converter ele, multiplicar por 1,40, converter para comum, você vai para 23 anos. Vai para 32 anos. 32 anos. Você tem 23, converte, vai para 32, então é necessário mais 3 anos de comum para fechar o teu tempo até 12 de 11 de 2019. Tá legal? Se você tem alguma dúvida, entre em contato com a gente aí, tá? E a gente vai conseguir te encaminhar. Peço que você faça igual o Mário, tá? Faça igual o Mário ali. Não deixe de não fique na incerteza, não fique na dúvida, é isso que eu estou querendo dizer, né? Não fique na dúvida, procure sempre se orientar, sempre buscar informação, tá? Beleza? Vamos ver aqui, há uma pergunta muito grande aqui em relação a se vale a pena a aposentadoria comum. Vale a pena a aposentadoria comum. Antônio
Caetano Costa, Antônio Caetano Costa, guerreiro Antônio Caetano Costa, da Bahia, Antônio lá da Bahia, lá de Salvador, muito bem lá da capital, né? Eu trabalhei muito aí, quer dizer, conheço Salvador, mas eu trabalhei, foi lá em Bom Jesus da Lapa, né? Ficar 1000 quilômetros de Salvador, cara, ficar lá na outra ponta, na região de Bom Jesus da Lapa, 1000 quilômetros lá, a Bahia é grande pra caramba, é um mundão. Então um abraço aí para todos os guerreiros, para todas as guerreiras aí de Salvador da Bahia, né? Salvador, especialmente para o pessoal do estado da Bahia. Muito bem, vamos aí então responder a nossa pergunta. Ele pergunta como é que funciona o fator providenciário e se vale a pena a aposentadoria comum. Vale a pena a aposentadoria comum? Eu digo assim, vale a pena a aposentadoria comum por causa do quê? Mesmo que tenha o fator providenciário, vale a pena, tá? Na cruel e desumana e terrível nova Previdência Social, o fator providenciário, ele exatamente, nós estamos um ano da cruel, desumana e terrível nova Previdência Social. O fator previdenciário ele é utilizado na regra de transição do pedágio de 50%. E se você não conseguiu aposentadoria especial até a data de 12 de 11 de 2019, né, o que acontece? Você vai ter que fazer a conversão e pegar a aposentadoria comum, que é onde vai ter a aplicação do fator providenciário, tá? Então, como é que funciona a parada, tá? O fator providenciário, ele existe desde 99 e não tenha dúvida, a finalidade dele foi forçar o trabalhador a retardar o requerimento da aposentadoria. E essa forma, ela reduz brutalmente o valor do benefício, porque ele pega a idade da pessoa. Quando eu pego a sua idade, eu vou ver a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição que você tem. Então, tudo isso entra lá no liquidificador, bate tudo isso e vai sair o fator providenciário. O fator de expectativa de sobrevida, né, dizendo assim um papo reto para você, é o quê? É o número de anos. Conforme o número de anos que você poderá viver além da idade que tem, quando você faz o requerimento da aposentadoria. Quando você faz o requerimento da aposentadoria, você tem uma idade. E essa idade, para frente, é o que o INSS imagina que você vai viver. E essa imaginação do INSS é baseada numa tábua de expectativa de vida. Então eu vou dizer aqui, ó, eu estou pegando aqui a tábua aqui do que está valendo. Todo dia 1º de dezembro sai uma tábua. E conforme essa tábua, aplica o fator providenciário. Então o fator providenciário só vai valer para aquelas pessoas que se enquadram antes da lei. Ou se você está na regra de transição, na regra de transição do pedágio de 50%. O pedágio de 50% é se você não fechou a aposentadoria comum com 35 e 30 para a mulher, e você, na data da reforma, você tinha mais de 33 anos, no caso do homem, e mais de 28 anos, no caso da mulher, você está na regra de transição de pedágio de 50% do tempo que faltava para chegar em 30 ou para chegar em 35. Então a expectativa de vida tem aqui, ó. Por exemplo, se você tem 50 anos, você está me ouvindo, a tua expectativa de vida para o INSS é 30 anos e meio. Se você tem 54 anos aí, a tua expectativa é 27, veja que vai baixando. Se você tem 57, a tua expectativa é 24. Eu tenho 56. Fiz aí dia 10 de novembro. Então a minha expectativa de vida é de 25 anos e meio, cara. Pô, caramba, 25 anos e meio. Então, é um choque, né? Cara, tu tem mais 25 anos. Né? Antes de começar, então, se o cara tem 60 anos, a expectativa é de 22, né? E assim vai. Se o cara tiver 70, a expectativa é de 15, tá? Então isso aqui, com base nisso aqui, é que é aplicado o fator providenciário, tá? E é isso aqui que vai fazer. Então o que você tem que fazer? Aí vem a pergunta: vale a pena a aposentadoria comum? Vale a pena a aposentadoria comum? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena porque o cálculo que é feito depois, ele é muito mais cruel. Porque antes da reforma da Previdência, você pega as melhores contribuições desde julho de 94, descarta as 20% menores e utiliza só as 80% melhores. Então, esse fator é o que faz o diferencial em relação ao que vem depois, porque a tua média vai ficar alta aqui. Agora, depois da reforma da Previdência, é pegado 100% sem descartar as menores e aplica um fator de 60%. E aí acresce mais 2% para cada ano que você trabalhou a mais de 20
no caso dos homens e 15 no caso das mulheres. Então, um vigilante, vamos imaginar que tem ali 26 anos, 27 anos de especial, quanto tempo ele trabalhou a mais que 20? Trabalhou 6. Então, ele daria um fator de redução de 72%, porque tem os 60 e mais 2%. Então, como são 6, são 12. 60 com 12 dá 72. 72 aplica na base de 100%, que já é uma base baixa. Então, por isso que antes a aposentadoria comum agora ela está valendo mais do que a aposentadoria especial depois. Tá legal? E chegamos aí no final do nosso programa, né? Eu fico muito grato aí pela sua parceria, pela sua parceria nessa horinha do sábado, das 2 horas. E amanhã a gente tem aí um ato muito importante, um dever de você ir lá escolher. Então, olha bem, capricha aí, não vá. Agora não é hora da emoção, você tem que selecionar o seu candidato pela razão. Veja o que ele fez, não veja o que ele está prometendo, veja qual é o histórico dele, qual é o histórico de vida dele. Porque se ele só prometeu e nunca fez, se ele é uma figura novo, com quem que ele está envolvido, quais são os interesses, procure saber qual é a ideia, a raiz dele, né? Então, veja o histórico do seu candidato, faça uma pesquisa, né? O candidato é muito próximo os candidatos a vereadores e prefeitos são muito próximos da gente, então a gente conhece ali o histórico dele, com quem, qual é o grupo que ele está envolvido, qual é o interesse, qual é a perspectiva dele, né? Para quem que ele vai governar, se ele vai governar para o centro da cidade ou se ele vai governar para as periferias, para a população maior, né? Qual é o histórico? Então pense bem em relação ao prefeito, em relação aos vereadores. E olha, uma coisa eu te digo, hein? Vereador não faz ponte, vereador não faz hospital, não faz posto de saúde, vereador não faz nada. Quem faz é o executivo. O vereador, o papel do vereador é fiscalizar, é legislativo, é fazer leis, fazer projetos de leis. Não adianta o vereador dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo. O vereador não faz nada. O vereador não é poder executivo. Quem faz é o poder executivo. E o poder executivo faz baseado na legislação, baseado nos projetos. Não faz da cabeça dele, não. E aí, por isso que é importante o vereador. Um vereador que seja atuante no sentido de fiscalizar o prefeito. No sentido de fiscalizar as contas do prefeito. As contas não é do prefeito, as contas do dinheiro público, do dinheiro seu. Né? É isso que serve. Então, muito vereador acha que é prefeito. Né? Que começa, não vai fazer nada, cara. Você vai fazer lei. Se você sentar a bunda lá e fiscalizar o prefeito, fiscalizar as contas públicas, fiscalizar o orçamento, né? Por exemplo, o orçamento do município é aprovado na prefeitura, o orçamento do município é aprovado na Câmara de Vereadores. Então, é os vereadores que aprovam o orçamento do município. Então, é lá que tem que entrar os projetos de leis que vá garantir a questão da saúde, né? Quanto dinheiro vai ser gasto na saúde, quanto dinheiro vai ser gasto no transporte público, quanto dinheiro vai ser gasto na habitação, quanto dinheiro vai ser gasto na educação, quanto dinheiro vai ser gasto em investimentos e tal, para agregar valores para as pessoas que estão com baixa renda, né? Questão da habitação e saneamento básico, e etc. e tal, né? Então, veja bem a importância do vereador nesse sentido. Legal? Então, não deixe, mesmo assim com a eleição, não deixe de aproveitar o final de semana com sua família. E eu te encontro no próximo sábado aqui, já com a decisão do tema. Não vai ser no outro sábado, né? Tô ficando louco aqui. Vai ser no dia 29. No dia 22 a gente se encontra aqui. Dia 22 aqui, nesse mesmo canal aqui, que é da Rádio RBS, a Rádio Notícia. Um abraço pro Ney. Um abraço pro Ney, que é parceiro nosso aí nesse trabalho. Um abraço. Fique com Deus. Até mais.